Você já parou para pensar que um único capítulo da Bíblia poderia ser um verdadeiro mapa para uma vida mais justa e equilibrada? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo em Êxodo 23 e descobrir como os princípios de lá sobre justiça, descanso e adoração conversam diretamente com a nossa vida hoje. Olha, tem uma frase do nosso material de estudo que resume perfeitamente a sensação de ler este texto. Ele, ao mesmo tempo que nos desafia, que nos confronta, ele também traz um consolo profundo. É justamente essa mistura que faz esse capítulo ser tão, mas tão poderoso. Bom, antes de tudo, vamos montar o cenário. Imagina só, o povo de Israel, recém-saído da escravidão no Egito, está ali, acampado no deserto, bem na base do Monte Sinai. É nesse lugar imponente que eles recebem o que a gente chama de Código da Aliança. E o capítulo 23 de Êxodo é tipo o grande final desse conjunto de leis que ia moldar a nação inteira. Então, a nossa jornada por este capítulo vai ter 5 paradas principais. A gente começa falando sobre justiça, depois mergulha na ideia sagrada do descanso, explora as festas e celebrações, entende a promessa de um anjo guia e, no final, a gente amarra tudo isso, vendo o que isso significa para a gente hoje. Vamos lá? A primeira parte é sobre o alicerce de qualquer sociedade que queira ser saudável, a justiça. O texto já começa estabelecendo regras muito claras para proteger a verdade e a integridade de todo mundo. O que mais impressiona aqui é como esses princípios são abrangentes. A justiça que está sendo descrita aqui não é aquela justiça cega, sabe? Pelo contrário, ela é imparcial. A ordem é bem direta. Não se deixe levar pela opinião da maioria só por ser maioria. E não favoreça nem o pobre por pena, nem o rico por poder. E o mais radical de tudo, ter compaixão até com o inimigo. Isso é muito forte. E tem um alerta aqui que é, nossa, poderoso demais contra a corrupção. O texto diz que o suborno, a propina, tem o poder de cegar, de distorcer a visão até das pessoas mais sábias. É uma condenação sem rodeios a qualquer tentativa de torcer a verdade para benefício próprio. E qual é a base para tudo isso? Empatia. A razão para tratar bem o estrangeiro vem da própria história de Israel. É como se Deus estivesse dizendo, olha, não se esqueçam, vocês sabem muito bem o que é ser um forasteiro, o que é sofrer na pele. Essa memória viva deveria ser um motor da compaixão e do cuidado com os mais vulneráveis. Agora a gente muda de assunto e vai para um tema essencial, o descanso. E aqui não se trata só de parar de trabalhar. É algo muito mais profundo que envolve Deus, a sociedade e até a natureza. O texto apresenta 2 ritmos de descanso que se completam. De um lado, o ano sabático, que acontecia a cada 7 anos. Era um ato de fé, de deixar a terra descansar e confiar que Deus proveria. O que a terra produzisse sozinha era para os pobres e os animais. Do outro lado, o sábado semanal. Esse estendia o direito ao descanso para todo mundo, sem exceção, senhores, servos, estrangeiros e até os animais de carga. Era uma lição de compaixão universal. E tem uma palavra em hebraico que revela o coração desse mandamento. Inapeshi. Ela não significa só descansar, mas ser revigorado, recuperar o fôlego. A ideia não é só parar, é ser renovado, é ter a vida restaurada. E isso vale para todos. E olha só que interessante a conexão que o texto faz no final. Ele liga o descanso físico diretamente com a lealdade espiritual. Confiar em Deus para o seu sustento, a ponto de parar tudo por um dia, é um ato de adoração. É dizer com a vida que só Ele é a sua fonte de segurança. Bom, depois da lei e do descanso, o foco muda para a celebração, para a adoração ativa. Deus estabelece um calendário de festas para que o povo nunca se esquecesse de tudo que ele tinha feito. Eram 3 grandes festas por ano que marcavam a vida do povo, e cada uma tinha um significado duplo, um ligado à agricultura, às colheitas, e outro ligado à história, à libertação do Egito e à provisão de Deus no deserto. Essas festas mantinham a memória e a gratidão sempre vivas. E aqui tem uma regra de ouro para a adoração. A gratidão a Deus não podia ser só da boca para fora, só com palavras, tinha que ter um gesto concreto. Adorar envolvia entregar uma oferta, um presente, como um reconhecimento de que tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. A gente chega então na parte final do capítulo, que é como uma grande moldura para todas as leis que vieram antes. É uma promessa poderosa de Deus, mas que vem com uma condição, a obediência do povo. Que promessa, hein? Deus diz que vai enviar um anjo, um mensageiro com autoridade divina para proteger
e guiar o povo até a terra prometida. E o texto até diz, nele está o meu nome, mostrando que esse anjo falava e agia em nome do próprio Deus. A relação aqui é bem direta, é uma via de mão dupla. Se o povo obedecesse à voz desse guia divino, as bênçãos viriam. Deus prometia lutar por eles, dar saúde, prosperidade, vitória. Mas a chave de tudo era a fidelidade e a escuta atenta. E tem um detalhe aqui que revela uma sabedoria prática incrível de Deus. A conquista da terra não seria da noite para o dia. A promessa era expulsar os inimigos pouco a pouco. E por quê? Para evitar que a terra virasse um deserto abandonado antes que Israel tivesse gente suficiente para cuidar dela. É um plano paciente, progressivo. Ok, tudo isso é muito interessante, mas e hoje? Como que essas palavras tão antigas ainda podem fazer sentido na nossa vida? Vamos conectar os pontos e ver a relevância disso tudo. As conexões com o Novo Testamento são fascinantes. A figura do anjo que prepara o caminho, muitos associam a João Batista, que veio antes de Jesus. O descanso do sábado, ele aponta para um descanso muito maior, o descanso espiritual que a gente encontra em Cristo. E as grandes festas, elas eram como sombras de eventos importantíssimos na vida de Jesus, como a Páscoa e o Pentecostes. Se a gente pudesse resumir Êxodo 23 numa única mensagem, seria esta: a vida com Deus é uma coisa só, é integral. Não dá para separar a espiritualidade do resto. Justiça social, compaixão, o ritmo de trabalho e descanso e adoração com gratidão, tudo isso forma um pacote inseparável. E assim a gente termina com uma pergunta que fica para nossa reflexão. De que forma esses pilares tão antigos, uma justiça que enxerga a todos, um descanso que renova de verdade e uma gratidão que se expressa em festa, podem ser a base para a gente construir uma vida com mais integridade e propósito hoje?